Era pouco depois da meia-noite quando o silêncio envolveu completamente o porão da pequena igreja metodista nos arredores de Seattle. A chuva fina batia nos vitrais quebrados, e o ar cheirava a cera e ferrugem. No centro do cômodo, cercado por 4 velas, o pastor Jonathan Reed ajoelhava-se em oração. O homem de fé, conhecido anos atrás por colaborar com investigações de supostos fenômenos paranormais ao lado da polícia local, agora parecia à beira do desespero. Durante semanas, mensagens anônimas chegavam à sua caixa de entrada criptografada. Todas vinham sem remetente, mas traziam o mesmo conteúdo. A alma de Long não descansa. Ele precisa falar. A princípio, Reed pensou se tratar de um trote, talvez obra de algum fanático. Mas então vieram os arquivos. Fragmentos de vídeo desfocados mostravam o rosto de um homem, pálido, tremendo, olhando diretamente para a câmera, como se pedisse ajuda. Foi o suficiente para que o pastor quebrasse o próprio voto de silêncio e aceitasse conduzir um ritual que, até aquele momento, ele mesmo considerava perigoso demais. O encontro foi marcado secretamente. Nenhum membro da congregação soube. Nenhuma permissão oficial foi concedida. Apenas 3 pessoas estariam presentes: o próprio Reed, Catherine Lei, uma ex-analista forense de áudio, e Michael Chu, um linguista coreano especializado em rituais antigos do taoísmo. Segundo registros obtidos por esta reportagem, os 3 se reuniram na noite de 8 de outubro, levando consigo apenas um gravador analógico, uma cruz de prata e um círculo de sal. O pastor iniciou a sessão com voz firme, lendo uma passagem modificada de um antigo manuscrito que misturava trechos bíblicos e orações taoístas. A atmosfera rapidamente mudou. O ar ficou denso, o calor das velas vacilou, e Catherine relatou sentir uma corrente fria passando por trás do pescoço. O relógio na parede parou às 0h11. Naquele momento, senti como se alguém mais estivesse conosco, diria ela semanas depois, em uma gravação exclusiva obtida por nossa equipe. De repente, o gravador ligou sozinho. O chiado preencheu a sala, seguido de uma frequência baixa, quase inaudível, como o som de algo tentando atravessar um muro invisível. Reed, que registrava tudo em um diário de coro, anotou as primeiras palavras captadas: "Não deixem que me calem." Michael Chu, o linguista, jurou ter ouvido as palavras em mandarim arcaico, mas com uma entonação irregular, quase infantil. Ele tentou responder, pedindo um sinal. O som aumentou, transformando-se em algo próximo de um lamento humano. A fita gravou o que pareceria ser uma voz engasgada: "Eles mentiram. Eles queimaram. Mas não eu." O pastor levantou o crucifixo, a mão tremendo. "Se é você, Long, diga-nos o que fizeram com seu corpo." As velas se apagaram todas ao mesmo tempo. Um grito, não de dor, mas de algo entre desespero e fúria, ecoou pelas paredes. Os equipamentos eletrônicos falharam, as luzes piscaram e, por instantes, uma sombra se formou atrás de Reed, alta e distorcida. Catherine tentou correr até o interruptor, mas o som que veio em seguida paralisou. Uma voz metálica, reverberando como se saísse de dentro da própria parede. "Fizeram-me usar aquilo." O gravador registrou apenas a primeira metade da frase. Quando reproduzido em velocidade reduzida, o restante revelou algo ainda mais perturbador: "Fizeram-me usar a pele." Catherine deixou o gravador cair. "O que isso quer dizer? Uma metáfora? Uma máscara?" perguntou, a voz trêmula. Reed, pálido, apenas murmurou: "Isso coincide com os relatórios de Pequim. As filmagens em que ele aparecia com manchas na pele." No exato instante em que pronunciou essas palavras, todas as velas reacenderam, sem fósforo, sem vento. As chamas cresceram, azuladas, altas demais para serem naturais. O ar tornou-se gélido, e os 3 começaram a ver o próprio fôlego se condensar diante dos lábios. "Há algo errado", disse Michael. "Isso não é apenas ele." De repente, o som de correntes se arrastando tomou o porão. O gravador vibrou sozinho sobre o chão, emitindo um zumbido irregular. A cruz de prata esquentou na mão de Reed, queimando-lhe a palma. O pastor caiu de joelhos, tentando encerrar o ritual,
recitando em voz alta: "Eu te liberto, em nome da paz." "Vai agora, alma aflita." Mas a voz respondeu, rouca, quebrada, quase humana: "Não posso. Eles ainda estão aqui." Os três recuaram instintivamente. Michael percebeu que o anel em seu dedo, um presente antigo de um templo em Busan, começou a vibrar. O metal parecia pulsar, como se algo tentasse atravessar a pele. Catherine gritou: "Pastor, não é só ele. Tem mais alguém aqui." As luzes se apagaram. O gravador parou. No meio da escuridão, um último som rompeu o silêncio, uma respiração curta, ofegante, seguida de um sussurro que nenhum deles jamais esqueceria. "Eles me fizeram sorrir diante das câmeras." Ree não respondeu. As velas se extinguiram uma a uma, e o frio tornou-se insuportável. Quando a luz voltou, minutos depois, Michael Chu estava inconsciente, e o anel em seu dedo havia se partido em duas metades perfeitamente simétricas. Dias depois, a polícia de Seattle recebeu um chamado anônimo relatando gritos e barulhos metálicos vindos da igreja abandonada. Quando chegaram, encontraram apenas vestígios de sal espalhados em forma de círculo e o diário queimado do pastor, onde ainda se podia ler uma única frase intacta. Mas pedia ajuda, mas não era dele, era algo usando o nome dele. E foi assim que começou uma investigação que, até hoje, nenhuma autoridade americana se atreveu a reabrir oficialmente. 3 dias depois do ritual, o pastor Jonathan Rey desapareceu. Nenhuma câmera de segurança registrou sua saída, e o porão onde o ritual havia acontecido foi encontrado em completo silêncio. As paredes manchadas de fuligem, as velas derretidas até o chão e um leve odor de ozônio pairando no ar. Na mesa, havia apenas o crucifixo queimado e um pequeno pendrive metálico com as iniciais YML gravadas à mão. A polícia arquivou o caso como ausência voluntária. Mais semanas depois, um jornalista independente, Ethan Morales, recebeu um envelope pardo sem remetente. Dentro havia uma única frase escrita em inglês: "Ouça antes que apaguem." O pendrive continha uma gravação de áudio datada da noite do ritual. No início, apenas estática. Depois, aos 32 segundos, um som distante de respiração. Em seguida, a voz. Era a mesma voz masculina, rouca, implorando entre chiados: "Eles me fizeram sorrir." Eles filmaram tudo. O porão, debaixo das escadas. O museu. A menção ao museu chamou a atenção do repórter. Em seu caderno, Rey havia escrito algo semelhante: "O lugar do silêncio é também o lugar da arte." Ethan decidiu investigar por conta própria. O endereço mais próximo que correspondia à descrição era o Chiao Art Museum, uma galeria moderna nos arredores de Portland, conhecida por suas instalações experimentais e por abrigar obras interativas envolvendo tecnologia sensorial. O local pertencia a uma fundação privada com investidores chineses, e segundo registros oficiais, Rey havia visitado o museu 6 dias antes do desaparecimento. Chegando lá, o repórter descreve um prédio frio, de concreto e corredores longos, onde o som dos passos se misturava ao ruído do ar-condicionado. No subsolo, onde as visitas eram restritas, ele encontrou uma exposição recente intitulada Reflexos da Morte e da Beleza. Entre as peças, havia uma instalação audiovisual projetando rostos humanos que piscavam lentamente, como se respirassem. Um deles, quase imperceptível, lembrava o de Yimen Long. Ethan tentou registrar imagens, mas os seguranças o impediram. Horas depois, quando revisou as fotos tiradas às escondidas, percebeu algo perturbador. Em uma das imagens, uma sombra refletida no vidro não era a dele. Volta a Seattle, o jornalista procurou Catherine Lei, a analista de áudio que participara do ritual. Recebeu com um olhar cansado e mãos trêmulas. Desde a noite do evento, dizia ouvir sussurros vindos do gravador, mesmo com o aparelho desligado. Às vezes, quando tudo fica quieto, eu ouço ele dizer debaixo da beleza. Sempre a mesma frase, contou, segurando uma xícara de café que tremia levemente. Catherine entregou a Ethan um arquivo de backup salvo antes da gravação desaparecer. Nele, aos 2 minutos e 14 segundos,
Uma voz metálica repetia várias vezes a palavra espelho. Um engenheiro de som consultado pela reportagem afirmou que a faixa apresentava padrões acústicos de eco metálico, típicos de locais com estrutura subterrânea, como um porão de concreto. A partir desse ponto, a investigação tomou um rumo ainda mais sombrio. Um contato de Michael Chu, o linguista coreano desaparecido junto com Rede, enviou um e-mail anônimo a Etan. O conteúdo continha trechos digitalizados de um antigo ritual taoísta chamado Yin Renzaon, ou chamado da alma silenciosa. Segundo o texto, o ritual permitia a comunicação com entidades presas entre mundos, mas, se executado incorretamente, traía algo que imitava os mortos. Etan cruzou as informações com os registros da igreja e descobriu que Rei havia estudado esse mesmo ritual anos antes, durante uma viagem missionária à Coreia. A nota marginal no manuscrito era clara: nunca chame um nome que ainda ecoa. Enquanto a investigação avançava, mais anomalias começaram a surgir. No escritório do repórter, arquivos de áudio se corrompiam sozinhos. Cópias de backup desapareciam. Em uma madrugada de novembro, o telefone de Etan tocou com um número bloqueado. Ao atender, ouviu apenas um som baixo, 3 batidas metálicas, seguidas de um sussurro quase inaudível. Eles ainda me filmam. O jornalista procurou a polícia. Nada foi encontrado. Mesmo assim, ele continuou. Obteve acesso ao sistema de manutenção do Xiao Art Museum e descobriu que o subsolo da galeria havia passado por reformas sigilosas financiadas por uma empresa de tecnologia biométrica. Um dos engenheiros, sob anonimato, confessou: embaixo existe uma sala sem registro. Usavam câmeras de reconhecimento facial. Diziam que era para arte interativa, mas ninguém tinha autorização para entrar. A revelação conectava todos os pontos, as falas na gravação, o ritual, e as referências ao museu. O espírito que Reid invocara poderia não ser uma alma, mas um eco digital, um fragmento de consciência preservado em algum experimento obscuro. Catherine desapareceu 2 dias depois de conceder sua última entrevista. Sua casa foi encontrada intacta, exceto por uma marca circular de fuligem no chão, exatamente como no porão da igreja. O gravador estava ao lado, ainda quente. Uma única mensagem recém-gravada: ele ainda quer falar. Etan enviou todas as provas para uma agência internacional de jornalismo investigativo. Horas antes da publicação, recebeu um e-mail anônimo com um anexo em vídeo. A imagem era escura, distorcida. No canto, via-se um crucifixo queimado e uma silhueta ajoelhada. Uma voz sussurrou algo em mandarim. Traduzida, a frase dizia: a beleza enterra a verdade. O vídeo terminava com um som agudo, o mesmo zumbido metálico ouvido nas gravações originais. Após esse envio, a conta de e-mail do repórter foi desativada automaticamente, e ele perdeu acesso a todos os arquivos. A reportagem nunca chegou a ser publicada oficialmente. Apenas fragmentos de texto circularam em fóruns anônimos, descrevendo as conexões entre o desaparecimento de Rede, o ritual e os segredos enterrados sob o museu. Muitos chamaram de teoria da conspiração, outros, de heresia. Mas algumas semanas depois, visitantes do Xiao Art Museum relataram algo estranho. Durante uma exposição sobre memória digital, uma das projeções visuais começou a emitir um som de estática seguido de um sussurro em inglês. Não deixem que me calem. A administração do museu alegou falha técnica e encerrou a exibição imediatamente. O arquivo, segundo o comunicado, corrompido e não pôde ser recuperado. Hoje, o prédio ainda existe, mas o subsolo foi permanentemente fechado por razões de segurança. Ninguém sabe o paradeiro de Jonathan Reid. Uns dizem que ele enlouqueceu. Outros acreditam que nunca saiu daquele porão. O que permanece é o som, aquele eco sutil que muitos afirmam ouvir quando passam em frente à antiga igreja de Seattle, nas noites em que o vento sopra do norte. Um som leve, metálico, quase humano, repetindo a mesma frase gravada no pendrive de Rede: roubaram minha pele, não minha alma. E talvez, se você escutar com atenção, ainda possa ouvir o resto, a súplica de algo que não conseguiu descansar. Porque às vezes, a verdade não morre, apenas muda de